A gangue de motociclistas fora da lei, motoqueiros fora da lei. Andando pela rua é um membro de uma gangue de motociclistas fora da lei, como membros de gangues de motociclistas fora da lei. Então, como esses motoqueiros selvagens estabeleceram sua dominância entre outros clubes de motoqueiros que são tão implacáveis e fora da lei quanto eles? Eles são mais poderosos do que os anjos do inferno? E essa suposta prática deles de explorar suas esposas para obter lucro realmente é um negócio lucrativo? O Outlaws Motorcycle Club, um dos clubes de moto mais temidos do mundo, foi fundado em 1935 no Bar da Matilda, na Rota 66, em McCook, Illinois. Inicialmente, eles eram chamados McCook Outlaws Motorcycle Club e não pertenciam ao grupo dos 1%. Isso só ocorreu depois. Como acontece com muitos clubes, o número de membros dos Outlaws diminui durante a Segunda Guerra Mundial, já que muitos são perdidos para a Guerra Brutal. Após a guerra, o clube organiza um evento pós-guerra no Soldier Field, Chicago, em 1946. Com o aumento dos números, os Outlaws precisam se reagrupar e repensar. Eles ainda tratam bem suas mulheres, mas algo acontece que mudará para sempre a imagem dos Outlaws. Então, em meados da década de 1950, os Outlaws se mudam de McCook para Chicago. Durante essa mudança, os motoqueiros também decidem mudar sua imagem e seu nome. A partir desse momento, eles não são mais chamados de McCook Outlaws, mas sim de Chicago Outlaws. A imagem da motocicleta alada e as letras em inglês antigo do logotipo são trocadas por um pequeno crânio, adotando-se uma imagem mais agressiva. No entanto, as coisas começam a mudar na década de 1950 e em 1960 eles ganham a reputação de serem um grupo perigoso de pessoas com quem você não quer se meter. A Associação Americana de Motociclismo tenta proibir a palavra fora da lei em roupas de corrida nos eventos, mas os membros do clube contornam isso usando Outlaw Motorcycle Club nas vestimentas. Eles se orgulham do status de fora da lei e não têm medo de mostrar ao mundo quem são. Os fora da lei ampliam seu território, obrigando outros clubes a notarem. Em 4 de julho de 1964, os fora da lei formam os Milwaukee e Louisville Gypsy Outlaws. A partir deste momento crucial, os Outlaws de Chicago transcendem suas origens, assumindo com confiança o nome Outlaws e incorporando resolutamente seu verdadeiro significado. Nesta nova era, a fortaleza em Chicago se torna o capítulo mãe. Com novos capítulos, a vontade de expandir aumentou e eles passaram a tratar suas mulheres de outra forma. Agora, em 1967, os fora da lei então foram para a Flórida e começaram um capítulo lá. Ao pesquisar sobre esse capítulo dos fora da lei, fiquei chocado com o modo como alguns membros tratam suas mulheres. Especialmente esse cara chamado Joe Spaziano, também conhecido como Joe Maluco. Falamos disso depois, mas ele exemplifica bem o lema dos fora da lei mestre de cerimônias. Deus perdoa, os fora da lei não. Em 1977, os fora da lei atingem alcance global ao fundar seu primeiro capítulo internacional no Canadá, quando membros do Satan's Choice adotam seu brasão. Mas eles não param por aí, eles querem mais, eles querem a Europa, e então eles conseguem. O movimento europeu começou na França em 1993. Logo, não demora muito para que outros países entrem no trem dos fora da lei, com Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Suécia, Itália, Polônia, Rússia e Noruega também unindo suas forças. Os fora da lei têm 1.700 membros, 176 capítulos espalhados pelos Estados Unidos e 12 países estrangeiros, incluindo aqueles na Europa, além da Austrália, Japão, Noruega e Rússia. O império dos fora da lei mestre de cerimônias é a personificação da busca americana pela liberdade e encontra ressonância ao redor do mundo.
Mas os fora da lei não são os únicos que buscam liberdade, fama e poder. Qualquer um que decida agir fora da lei deve esperar ser confrontado não apenas pela polícia, mas também por outros clubes fora da lei. Fora da lei, X Anjos do Inferno, a luta brutal pela liderança dos motoqueiros. Em 1969, há rumores de que a esposa de um anjo do inferno americano foi atacada por um fora da lei. Indignado com o seu ocorrido com sua esposa, o líder dos anjos do inferno se vinga do fora da lei e o espanca quase até a morte. Em resposta, 3 anjos do inferno são mortos e jogados em uma pedreira na Flórida, iniciando uma rivalidade de décadas entre os clubes, que se espalha mundialmente com a criação de novos capítulos. Avançando para 1987, ambas as alas britânicas de seus respectivos clubes querem realizar encontros anuais, mas precisam de um local adequado para isso. O aeródromo de Long Marston, nos arredores de Stratford-upon-Avon, Warwickshire, tornou-se famoso por sediar o Bulldog Bash, maior festival de motociclistas da Grã-Bretanha. No entanto, as coisas não saem como planejado, pois o capítulo de Coventry e Warwickshire dos Outlaws sente que estão em seu território, e o ressentimento começa a crescer entre eles mais uma vez. Em 1998, 40 anjos do inferno atacam aliados dos Outlaws, os Outcasts, no encontro de reunião dos rockers em Londres, matando 2 pessoas. Ronald Good Waite, vice-presidente do capítulo de Essex, acaba sendo preso por 15 anos ao ser considerado culpado de conspirar para causar danos corporais graves durante esse ataque. Além disso, nesse ano, os Outlaws ameaçam ataques com bombas no Bulldog Bash se não saírem pacificamente. Em 2000, a situação piora quando os Outlaws de Coventry se afiliam oficialmente à Associação Outlaw Americana, aumentando a tensão entre os grupos rivais. Agosto de 2001 foi um mês quente e tenso para os motociclistas. Os Anjos do Inferno e os Outlaws estão em conflito há décadas, mas as tensões vêm aumentando, já que a rivalidade entre eles parece não ter fim à vista. Tudo chega ao auge quando um Anjo do Inferno é baleado 3 vezes ao sair do Bulldog Bash. Caracteristicamente, ele se recusa a fazer qualquer declaração à polícia, o que só aumenta as especulações sobre o que acontecerá a seguir. Em 2007, numa tarde de domingo quente na rodovia, a vida de Jerry Tobin chega a um fim abrupto. O motociclista de 35 anos está voltando do Bulldog Bash, um evento anual para entusiastas de motocicletas, quando a tragédia acontece. Buracos de bala são encontrados em seu traje de couro, e fica claro que ele foi morto a tiros por rivais de sua gangue, os Outlaws. O suspeito, Sean Crichton, ao comparecer ao tribunal acusado de matar Jerry Tobin, inicialmente parecia disposto a assumir toda a responsabilidade, praticamente levando a culpa por todos. Porém, o plano fracassou e outros 6 homens também foram condenados com ele. Alguns até dizem que ele os dedurou. Esse assassinato a sangue frio causou um choque na comunidade global de motociclistas, com muitos acreditando que isso era um sinal de que uma guerra entre gangues rivais iria começar. Logo após o ataque, relatos de violência surgiram por toda a Europa, especialmente um ataque a um clube de foras da lei na Escandinávia, que resultou em uma morte. No Reino Unido também houve inúmeras retaliações contra os Anjos do Inferno. Clubes de motociclistas fora da lei brigando não é novidade. Mas, como mencionamos anteriormente, os fora da lei se destacam entre os clubes de motoqueiros pela forma como tratam suas mulheres. Para uns, são homens de honra, para outros, cafetões implacáveis. Você decide. A história de Joe Louco é de qualquer forma sem igual e me chocou. A vida de uma velha, fora da lei. No tumultuado universo dos clubes de motoqueiros fora da lei, uma narrativa distinta se desenrola. A vida de uma velha fora da lei. Esses clubes, liderados por homens durões que superaram dificuldades, colocam as mulheres em segundo plano. As mulheres nesse mundo dominado pela testosterona sabem que conquistar respeito exige submissão e resiliência inabalável ao sexismo. No contexto desse ambiente, a frase "a velha sabe o seu lugar" possui diversos significados para as mulheres.
Enquanto algumas veem isso como um elogio, reconhecendo sua compreensão das dinâmicas do clube e das regras não ditas, elas também estão muito cientes dos riscos de falar fora de hora. Essas mulheres agem com cautela, cientes dos conflitos e consequências que suas vozes podem causar. Apesar das complexidades e desafios, algumas mulheres conseguem conquistar espaços de respeito dentro do clube. Elas desafiam expectativas tradicionais, mostrando força e determinação. No entanto, nem todas as mulheres têm a sorte de conquistar reconhecimento. Muitas continuam ofuscadas, suas opiniões são ignoradas e suas vozes silenciadas pelas normas predominantes. Ao acompanhar parceiros em eventos ou receber convidados, as mulheres enfrentam a expectativa silenciosa de serem vistas, mas não ouvidas. Quebrar essa regra é visto como um tabu, perturbando as dinâmicas de poder cuidadosamente entrelaçadas no tecido do clube. A submissão vira obrigação social, levando mulheres a sacrificarem sonhos e necessidades para proteger a reputação do parceiro e manter a harmonia do grupo. Infelizmente, o papel secundário das mulheres as deixa vulneráveis a agressões e maus tratos. A violência doméstica prospera nesses círculos, frequentemente escondida pelo medo e pela ideia de que deve ser um assunto interno. Muitas mulheres acabam sofrendo em silêncio, sem o apoio e recursos para sair de situações abusivas. Tragicamente, algumas mulheres se veem presas nas garras do tráfico de pessoas, uma provação angustiante imposta a elas pelo clube. Forçadas a entrar no submundo sombrio da prostituição, elas são obrigadas a gerar lucros para a organização. Recusar obediência coloca suas vidas em risco, tornando a resistência um ato perigoso e aterrorizante. Essas mulheres carregam não só o peso de sobreviver, mas também de ocultar suas experiências, pois falar sobre isso ameaça o código de lealdade e sigilo da cultura do clube. Propriedade de Joe Louco, os testemunhos de uma testemunha. O que você faria se morasse com um assassino condenado como Joseph Joe Louco Spaziano? Uma mulher conhece muito bem a fundo as loucuras desse maníaco. O nome dela é Darcy Faust. Darcy presenciou o comportamento estranho desse homem. Ele não se encaixava na imagem de vítima de injustiça que o advogado tenta usar para livrá-lo do corredor da morte. Joe Maluco foi condenado por assassinato nos anos 70, irmãos motociclistas. Precisamos conversar. O YouTube nos limita com diretrizes rígidas e vive restringindo nossos vídeos. Mas não se preocupem, pessoal. Lançamos nosso Patreon exclusivo, onde liberamos versões sem filtro e explícitas do conteúdo. Quer apoiar nosso canal? Junte-se à galera com total liberdade e sem regras. Darcy dizia que Spaziano andava de um lado para outro no corredor à noite, sumia com frequência e vivia paranoico, com a chance de ser executado. Certa vez, ele chegou em casa ensanguentado. Faust se envolvia com Joe Maluco e os fora da lei. Ela está ciente dos muitos crimes que Spaziano cometeu. O julgamento por assassinato de Spaziano, nos anos 1970, trouxe as principais testemunhas, que eram ex-membros dos fora da lei. Todos afirmaram o mesmo: ele era bruto e assassino. Embora inicialmente tenha se sentido encantada por Spaziano, não demorou muito para que ela descobrisse quem ele realmente era. Fausto ofereceu a ela um lugar para ficar. Quando ela caiu em suas garras, ele revelou quem realmente era e a forçou a viver entre os fora da lei. Ele revelou quem realmente era e ela foi obrigada a entrar no mundo dos fora da lei.